Olá, meu nome é Gerson Patrocínio, sou mergulhador profissional, assistente social, professor de escola bíblica dominical, integração e discipulado e também escritor do livro Casamento e Família, restaurando o projeto original. Vamos para a nossa lição de número 11 para 15 de setembro de 2024, o Dia Nacional da Escola Dominical. O tema da nossa lição é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Bem, vocês já estão bem cientes de quem foi Amã, de quem foi Mardoqueu e do que aconteceu até esse momento. Agora nós vamos ver uma virada nessa história, onde Amã, que pretendia cometer o genocídio, exterminar com Mardoqueu e toda a linhagem, do povo judeu, você vai ver que ele foi humilhado e Mardoqueu ele foi honrado, Humilhação de um lado e honra do outro, ou seja, aquele homem, que pretendia destruir, que pretendia causar um mal a Mardoqueu e a toda a nação judia, esse homem agora ele é humilhado. Então nós vamos ver que isso aqui foi só o princípio, Foi só o princípio das consequências dos atos, maléfico que Amã tomou contra o povo judeu. Isso aqui é a virada do jogo. A humilhação é apenas um princípio das coisas ruins que vai acontecer com ele por ele ter agido contra o povo judeu. Você está agir contra o povo judeu, querer aniquilar, é agir contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor. Esse povo ele está guardado, ele está protegido e ele é amado pelo nosso Deus. E nós vemos, no caso, o povo de Israel, essa nação, até hoje, até os dias atuais, isso é um verdadeiro milagre mesmo da parte de Deus. Como nós já estudamos nas lições anteriores, quantas vezes isso já tentou se fazer no mundo. Um dos povos mais odiados do mundo é o povo judeu, um dos povos mais perseguidos. Se nós formos contar, talvez, dos tempos, desde a sua antiguidade até o dia de hoje, possivelmente o povo judeu vai ser o povo mais antigo e um dos povos mais antigos, mais perseguido de todos os tempos. Se ele prevalece até hoje, realmente, porque tem as mãos de Deus sobre a vida do povo judeu. Povo que nós, cristãos, amamos tanto, temos tanto amor, tanto carinho, por esse povo. Vamos lá para o textuário, diz assim: Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agradar. Esté capítulo 6, versículo 11. Você vê aí que o jogo começa a mudar. É aqui onde está o principal foco, ou seja, o texto bíblico que vai mostrar em si, de fato, a humilhação de Amã. Porque você vê aqui que Amã ele tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu. Você lembra como é que Mardoqueu estava? Os trajes que ele estava? Olha o estado que Mardoqueu estava, só que agora o jogo começa a mudar. Diz aqui, Amã tomou a veste, no caso a veste real, o cavalo, no caso o cavalo real, e vestiu a Mardoqueu e o levou pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agradar. Isso para Amã, fazer isso foi um ato de humilhação profunda. É por isso que o tema da lição ela vai dizer a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Nesse caso aqui, Mardoqueu foi honrado porque ele foi levado, montado em cima do cavalo imperial, do cavalo do rei, com as vestes reais, com a coroa, e foi ali na frente Amã, o príncipe dos príncipes persa, clamando e dizendo essa expressão: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agradar. Então isso para Mardoqueu, para Amã, se você olhar dentro do contexto, foi extremamente humilhante. Quando ele sai dali, ele
coloca uma roupa sobre uma peça de roupa, um pano na sua cabeça, quando ele termina de fazer, né, essa manobra aí, o Mardoqueu, a mãe coloca uma roupa sobre a sua cabeça, um pano, cobre a sua cabeça de vergonha e sai para sua casa com a cabeça coberta. E quando chega lá, ele conta, né, o que aconteceu. Mas ele realmente ele está colhendo, ele colheu, né, o que ele plantou, as consequências da maldade, da perversidade dele. Onde Deus, ele estava ali do alto, só observando, só olhando, só atuando, né, de uma forma sutil, sem ninguém perceber, mas Deus estava atuando. Daí ele começa aí a virar o jogo, ok? Verdade prática: Deus abate e exalta a quem quer. Se humilhados, devemos glorificá-los. Se exaltados, a glória continua sendo dele. Essa questão aqui é bastante complicada, né? Se humilhados, devemos glorificá-lo. Muitas das situações de muitas pessoas agem pelo contrário. Quando essas pessoas elas são humilhadas, entram na carne. Se você for humilhado, entrar na carne e começar a discutir, começar a debater, começar a xingar, começar a se exaltar, porque eu não for desse jeito, você está me humilhando, você isso, aquilo. Você está glorificando a Deus em quê? Você não está glorificando a Deus. Você viu o exemplo de Esther, perfil, né, a conduta, sabe? Oração, jejum. Gente, você vai mostrar quem você é de verdade quando a humilhação vem. Se todo mundo te tratar bem, se está tudo indo de uma forma maravilhosa. Gente, eu aprendi uma coisa. A humilhação e o destratamento que muitas pessoas fazem conosco ao longo da vida, né? Porque ao longo da vida nós iremos encontrar pessoas maravilhosas. E eu conheço pessoas maravilhosas. E se teve, assim, pessoas que me prejudicaram, teve com certeza. Teve muitas pessoas que me prejudicaram, tá? Mas, cara, se você comparar com as pessoas, se comparado com as pessoas que me fazem bem, que me amam, que têm estima pela minha vida, gente, esse pessoal que nos trata mal não merece nem nossa atenção, nosso desgaste de pensamento emocional, sabe? Muitas pessoas cometem um erro terrível, que focam nas pessoas que o humilham, focam nas pessoas que tratam ela mal, Gente, nós temos que focar nas pessoas que nos amam. Às vezes a gente está deixando de sabe, pensar nas pessoas que nos amam, de voltar nossas pessoas para essas pessoas, para voltar para as pessoas que nos tratam mal, que nos humilham, que nos prejudicam. Então isso aí é muito complicado. Então você tem que rever esse conceito aí, tá? E tomar muito cuidado com isso, porque na sua humilhação você não deve escandalizar o Evangelho. Na sua humilhação você deve glorificar a Deus. Foi assim que nós vemos aí nas histórias bíblicas, diante desse caso, diante da história de Jó, que sofreu, imagina, gente, a humilhação de Jó, que era um rei, né? Um rei, melhor, que era o juiz em sua terra. Imagina essa situação. Um homem que era juiz, de repente agora, né, ele se vê nessa situação de humilhação, perder filho, perder casa, perder tantas coisas, sabe? E ser tudo isso aí naquela cultura antiga, era resultado da vida dele, a situação que ele estava passando, era resultado de pecado, de acordo com aquela cultura. O Senhor Jesus Cristo, quanta humilhação ele passou, o apóstolo Paulo, gente, todos eles passaram humilhação, mas o diferencial é que diante das humilhações que ele passou, que esses homens passaram, o nome de Deus, ele foi a boa ação de Mardoqueu. Subtópico 1, uma noite decisiva. Então aqui, ó, nesse tópico aqui vai demonstrar que o rei se lembrou da ação de Mardoqueu. Não é nem que ele se lembrou, na verdade ele não se lembrou, o rei, aquilo ali estava esquecido. Foi uma ação de Deus na vida dele.
esse tópico 1, ele diz uma noite decisiva. Por que uma noite decisiva? Que noite é essa? Essa era a noite a qual os dois, tanto Amã quanto o rei Assuero, tinham saído da presença da rainha, tinha acabado o banquete, cada um foi para a sua casa. Quando o rei chegou na sua casa, ou melhor, no seu leito, para dormir, ele não conseguiu dormir. E aí ele pediu para ler o livro das Crônicas dos Reis da Pérsia. E quando, por providência divina, quando os eunucos, né, os escribas, eles abrem ali o livro das Crônicas do Rei da Pérsia, cai justamente na passagem onde mostra que Mardoqueu, ele soube de um plano da conspiração, de uma conspiração para aniquilar, para matar o rei, e comunicou a Esther, e Esther comunicou ao rei. Então o rei ali, quando vê essa passagem, esses escritos, ele pergunta para os seus servos, né, se se fez algo para Mardoqueu, se de alguma forma ele, como rei, retribuiu esse benefício, né, porque ele deve, nesse caso, a vida dele a Mardoqueu. Mardoqueu livrou ele da morte, é isso? Livrou ele da morte. E aí ele começa a perguntar, e os seus servos falam, não, nós não fizemos nada, o rei não tomou nenhuma providência, nenhuma atitude, no caso, para agradecer a Mardoqueu. Por outro lado, Amã, quando sai do palácio, logo após a janta ou o banquete, ele se encontra com Mardoqueu no palácio, na saída do palácio, no caso, né? Fora do palácio, já ali no pátio. E Mardoqueu, mais uma vez, não se prosta diante de Amã. Amã fica revoltado, fica irado, angustiado, de uma forma incomum, e segue para casa. Quando Mardoqueu, quando Amã chega em casa, eles relata para a família e diz o seguinte: olha, toda a honra que o rei tem me feito, tudo que eu tenho até agora, toda a minha riqueza, nada disso me satisfaz a minha alma, enquanto eu não matar, enquanto eu não aniquilar com a vida de Mardoqueu. E aí a sua esposa, juntamente com seus amigos, aconselham a ele fazer uma forca de 50 metros de altura para matar Mardoqueu. Então aí as coisas começam a se desenrolar. Ele atende, ele ouve esses conselhos, esses amigos e a sua esposa, ele faz uma forca, tá? E se dirige ao palácio. Então nós vamos ver agora o que vai acontecer após ele chegar nesse palácio. Ainda no tópico 1, no subtópico 3, o subtópico 3 diz 5 anos depois. Aqui é um fato e uma informação importante. Tudo isso que está acontecendo aqui, no caso desse decreto para aniquilar os judeus, dessa humilhação, no caso aqui de Amã, todo esse banquete aqui de Esther, tudo isso aqui está acontecendo, ou veio a acontecer 5 anos depois, tá? Foi 5 anos depois da descoberta, da revelação por Mardoqueu, ou da descoberta dessa conspiração contra o rei. Ou seja, o rei, 5 anos no passado, soube da conspiração por meio de Mardoqueu, que falou para Esté, esposa do rei. O rei mandou matar aí os seus conspiradores, só que o rei não teve nenhuma atitude em relação a Mardoqueu. 5 anos depois acontece do povo judeu
ele ser ameaçado ou estar decretado a morte dele, o genocídio. E é justamente nesse período, 5 anos depois, foi que o rei veio perder o sono, foi que o rei veio se lembrar, foi que o rei veio tomar uma providência, 5 anos depois. E por que isso aconteceu? Por causa de Deus. Foi o próprio Deus que não deixou ele dormir. Foi o próprio Deus que quando os seus servos abriram as crônicas do rei da Pérsia, fez com que caísse justamente na passagem que falava sobre Mardoqueu. Imagina quantos rolos tinham ali, né? Mas justamente o rolo que vai falar sobre o fato de Mardoqueu ter livrado ele daquela conspiração, livrado ele da morte. Então isso aqui é muito importante. O texto vai dizer que Deus, ele atua na fisiologia. A fisiologia é a ciência que estuda como, ou seja, o funcionamento do corpo humano. Nosso corpo, uma das coisas assim, e que nós precisamos para nós funcionar bem e muito bem, é justamente o sono. E eu sempre tive uma noção, assim, uma certa ideia muito profunda dessa necessidade, porque desde adolescente, mesmo quando eu não era da igreja, eu não gostava não passava noites acordadas, final de semana, acordado, porque eu entendi que isso aí trazia sérias consequências para o corpo humano e também causava envelhecimento precoce. Então aqui vai demonstrar que Deus ele trabalha dentro da fisiologia humana. Ele atua, nós somos gente, nós somos assim, Deus é um Deus todo-poderoso. Diante de Deus nós somos, por mais inteligente, por mais, sabe, forte, não sei. Diante de Deus, gente, nós somos frágeis. Deus age onde Ele quer, na nossa mente, no nosso cérebro. Ele age no nosso corpo. Nós estamos, assim, totalmente sob o controle de Deus. Tantas pessoas se acham o bonzão, o forte, o poderoso, o inteligente. Gente, diante de Deus, nós não somos nada. Assim, a nossa fraqueza diante de nós somos importantes para Deus, ó. Mas assim, como seres humanos, nós somos tão fraquinhos em tudo que Deus ele trabalha, ele mexe, ele faz o que ele quer, ele tem todo o controle das nossas vidas. Eu tenho até várias histórias para contar sobre isso aí, mas realmente não dá tempo de como coisas que Deus fez no meu corpo, né? O próprio falar em línguas, né? Ser batizado com o Espírito Santo. E tantas coisas assim maravilhosas que Deus faz. Então vamos lá para o tópico 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. O subtópico 1. Um ato de justiça. Então aqui só vou ler para vocês compreenderem. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. E eles respondem: coisa nenhuma se lhe fez. Responderam eles. A maneira direta como se referiu ao nome Mardoqueu demonstra que Assuero conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas não sabia ainda como fazer. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio, e era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria definidor da bênção. Você vê aqui que é interessante que Mardoqueu, ou melhor, Amã, ele estava ali já no pátio ali exterior do palácio,
para conversar, para pedir com um propósito. Havia um propósito dentro do seu coração. Um propósito maravilhoso, fazer o contrário, né? Um propósito maligno, um propósito terrível, cruel, que era pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. Olha só que situação. Aí aqui vai dizer que o jogo, a situação vira ao contrário. O inimigo seria o definidor da bênção. Deus, ele iria usar o próprio inimigo para abençoar Mardoqueu, para virar a história de Mardoqueu. E assim, do povo judeu, né? Não só de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. Gente, essa história aqui é muito importante. Por quê? É muito importante, fundamental isso que aconteceu. Gente, diante desse feito, você imagina como se repercutiu essa história. Eu digo como um todo, no final de tudo. Como essa história não repercutiu na Pérsia. Os povos de várias línguas falando, sabe? Inúmeros povos dizendo, olha, vocês viram quando Deus deu vitória, sabe? Ao povo judeu e tal, deu livramento de uma forma geral. Você imagina como isso ficou sendo falado, comentado, quantas pessoas não quiseram conhecer esse Deus que virou a história do povo de Israel, né, que estava ali sentenciado e somente realmente com uma ação, né, divina é que se poderia mudar aí a situação. Aqui subtópico no caso, ainda no tópico 2, o subtópico 2 diz a presunção e autoconfiança. Mostra que a pessoa que Amã aqui no caso é uma pessoa presunçosa e também uma pessoa autoconfiante. Claro que, gente, que no caso assim da autoconfiança, você precisa obviamente ter uma confiança em si mesmo, né? Com certeza, isso é muito importante. Só que está falando de uma autoconfiança aqui, que é uma autoconfiança independente. Aquela pessoa que é individualista, aquela pessoa que é egocêntrica, aquela pessoa que se acha superior às outras pessoas. Você não pode ser também aquela pessoa fraca, aquela pessoa medrosa, aquela pessoa, tipo assim, né, tímida demais, né? Tudo tem que a gente respeitar, assim, a personalidade de cada um, obviamente. Mas uma coisa é você ser tímido de natureza, outra coisa é você não ter confiança em si mesmo. Você não tem confiança para pregar, você não tem confiança para ensinar, você não tem confiança, sabe? E a nossa confiança, ela vem de quem? A nossa confiança, ela vem de Deus. Nada que nós fazemos para Deus, ela será válido se a gente não colocar diante de Deus. Senhor, é da sua vontade. Se for, me dá autoridade, me dá a palavra, me ensina, me aperfeiçoa. Faça a sua parte. Muitas pessoas não têm assim autoconfiança no que faz, porque infelizmente também não se prepara. Se você não se prepara bem, se você não estuda, se você não lê, se você, sabe, se você não ora, se você não jejuma, se você não busca a espiritualidade, você não vai se sentir uma pessoa autoconfiante, você não vai ter uma autoconfiança, você não vai ter confiar em si mesmo para fazer algo. Você vai ser uma coisa, vai ser aquela pessoa tímida, aquela pessoa desconfiada, aquela pessoa que tipo, será que eu preguei bem? Será que eu falei bem? Será que eu... Gente, quem fala por nós, temos a nossa parte, mas tem o preparamento, como eu já falei aqui, preparamento intelectual, estudar, ler, pensar, refletir, meditar, e o preparamento espiritual, que é o jejum, a oração, a consagração, e por aí vai, tá? Então, não seja presunçoso, né? Pessoas que são presunçosas, né? São pessoas que mostram, que nesse caso aqui está tratando da autoconfiança, no sentido de arrogância. Aí não, aí é muito pelo contrário, né? Aqui deixa claro que a questão de vários exemplos do Senhor Jesus e também os exemplos aí
dos apóstolos e dos homens do Antigo Testamento, que eram pessoas que realmente tinham uma confiança em Deus e prevaleceram porque Deus é que estava na direção da vida deles. O subtópico 3 vai dizer assim, o devido lugar de honra. Aí estamos tratando em si da honra que foi feita, né? O que se fará o homem de cuja honra o rei se agradar? Aí ele pergunta. Então aí o próprio ele faz essa pergunta para Amã, não é isso? E Amã estava achando que o rei estava perguntando, estava se agradando, era dele. Então ele pensou, como que eu devo ser honrado? Opa, já sei o que eu quero. Ele gostava de fama, gostava de glória, gostava de se aparecer. Então Amã, quando o rei pergunta para Amã, o que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Logo como ele estava pensando que o rei estava pensando isso dele mesmo, o que ele faz? Ele fala, rei, dê as suas vestes reais, coloque ele no cavalo, no seu cavalo, a coroa, escolha o príncipe dos seus príncipes persa, e que esse príncipe vá na frente puxando esse cavalo, com esse homem montado nesse cavalo, e comece a proclamar e a dizer bem alto, assim fará o rei ao homem cuja honra ele se agradar. Então, o que aconteceu depois disso? O rei, ele fala, não, vai lá e faz isso aí, não deixe que nenhuma palavra, faz isso com Mardoqueu. Rapaz, eu imagino que quando o rei falou isso, faz isso com Mardoqueu, o coração de Amã deve ter, nossa, a pressão deve ter caído, não sei, deve ter ficado branco, ele deve ter ficado, não sei, ficou sem sangue. E aí ele vai depressa e não deixa que nenhuma dessas suas palavras caiam por terra. Então foi exatamente isso que ele falou. Aqui o texto vai dizer, honrar os que são dignos de honra. Você deve honrar aqueles que são dignos de honra. O rei, no caso, estava honrando aqui a pessoa errada, né? O rei estava honrando uma pessoa, no caso, Amã, que eu estou falando, até então, obviamente, porque Amã era o homem mais honrado do palácio. Só que era um dos homens que não merecia honra nenhuma. O cara era mau, ele era perverso, ele era cruel, ele era nojento, ele gostava de fama, ele gostava de glória. Tantos mais adjetivos que a gente pode falar de Amã. E o rei colocando ele lá em cima. Por quê? O rei conhecia ele somente por aqueles momentos que eles passavam ali. Não conhecia, na verdade, quem era Amã de verdade. Quem era esse sujeito mau, perverso e cruel, capaz de matar uma nação inteira, criança, adolescente, jovens, idosos, tudo por uma questão aí vingativa. Então nós temos duas situações: honrar a quem tem honra e não honrar uma pessoa maléfica, cruel, uma pessoa que é puxa-saco, que é bajuladora. Infelizmente a gente vê isso muito no meio evangélico, muito. Isso é muito triste. E isso é muito triste. A gente vê pastores, por exemplo, que honram as pessoas que estão, não são todos, obviamente, estou falando que existem casos, que eu já vi muitos casos desses aí. Pastor que coloca pessoas numa posição de honra, não porque aquelas pessoas são honradas, porque aquelas pessoas merecem aquela posição, são dignas daquela posição. Não, simplesmente porque aquelas pessoas vivem na casa deles, tomando café, vivem bajulando eles. É por amizade. E a obra de Deus não pode ser dessa forma. A obra de Deus ela é muito séria. E, infelizmente é triste a gente ver, nós vermos que infelizmente isso acontece
nas igrejas, acontece muito quando se trata de liderança. Aqui nesse caso aqui, vamos lá para o tópico de número 3, a síndrome de imperador. Primeiro, subtópico 1, a soberba de Amã. Então aqui vai falar da síndrome, né? Síndrome de imperador. É uma expressão que, na verdade, eu não sei se esse autor inventou essa expressão, né, o comentarista, se já tinha essa expressão, mas de repente até tem. Não fiz uma pesquisa sobre isso. Mas a síndrome do imperador, de imperador, era isso que Amã tinha. Na verdade, se ele pudesse, obviamente, se tivesse o meio assim, não posso, a gente não pode também, é uma teoria, né, uma hipótese. Eu acredito que pela pessoa que ele é, pela maldade que ele fez, eu acredito particularmente que ele teria até coragem, não ele ter, no caso está falando da síndrome, né, de imperador, mas eu acredito que ele teria coragem até mesmo se tivesse a possibilidade dele matar, dele conspirar contra o imperador e assumir o papel do imperador, o lugar do imperador. Eu acredito que Amã faria isso. Acredito mesmo, porque você vê que ele é um tipo da pessoa que ele tem sede de poder, ele tem sede de fama, ele tem sede de glória, ele é uma pessoa que ele é insaciável, uma pessoa insaciável. Então ele era muito soberbo. Onde vai caracterizar essa soberba aqui, né? O subtópico 1 diz a soberba de Amã. Onde se caracteriza essa soberba? Essa soberba se caracteriza quando o rei, né, se pronuncia para ele e fala, traz aquela expressão, o que fará o rei ao homem cuja honra ele se agradar. Então Amã soberbamente já achou que o rei estava falando ele. Você vai ver isso lá escrito, onde ele fala assim, quem mais o rei vai se agradar a não ser de mim? Opa, então ele já estava programando como ele gostaria de ser honrado e exaltado. Mas aí, né, aconteceu o contrário. E aí, no caso, Amã, ele revelou ter a síndrome de imperador. E essa síndrome, como está relatado aqui na revista, vê muito em criança, em jovens, em adolescente. São pessoas que querem ser o imperador, querem que as pessoas sejam suas servas, querem dominar, querem... Você vê muito isso, né? Mudou. Os pais hoje não exigem que os filhos honrem eles, como está escrito em Êxodo, no Decálogo, no capítulo 20 de Êxodo, no Decálogo, onde está escrito, honrará pai e mãe. Né? Você não vê hoje os filhos honrar os pais e as mães. Eles têm síndrome de imperador e se acham até melhor, superior, se acham que tem que ser amado, se acham que os pais têm que, infelizmente, por um lado, eles podem estar errados e estão errados, por outro lado, os pais também, né? Os pais também, que infelizmente cedem e muitas vezes até são usados como capachos pelos filhos. Os irmãos com certeza já viram vários vídeos onde você vê adolescente gritando com a mãe, criança gritando com a mãe, esperneando, e a mãe simplesmente não consegue reagir. Ela começa a chorar. É assim, tipo, cara, é surreal. Parece que não parece que nós estamos vivendo esse tempo, parece que a gente está numa Matrix, porque é algo surreal que nós vemos agora. Os pais não sabem o que fazer com os filhos que têm a síndrome de imperador. Tem os filhos que são maravilhosos, tem os filhos que honram seus pais, tem filhos que trabalham, que ajudam, que respeitam, que amam, que tratam com carinho. Tem. Mas, por outro lado, tem esses filhos e muitas vezes os pais honram mais esses que têm a síndrome de imperador do que aqueles que muitas vezes correspondem, né? Honra eles, tratam eles bem. Infelizmente isso acontece. Vamos lá. Subtópico 2, no caso aqui esse tópico ele vai ter só dois subtópicos, né? Subtópico 2 diz um mau presságio.
Por que é um mau presságio? O que é um mau presságio? O fato, no caso, do rei ter pedido para que Amã fosse o objeto de honra para Mardoqueu. Né? Essa honra que aconteceu com Mardoqueu, dele estar no cavalo, né? Ter ser posto no cavalo, com vestes reais, com coroa, ele sob o cavalo do império, do imperador, e está assim, e Amã ter que pegar ele, puxar esse cavalo com Mardoqueu em cima, e dar aquela volta na cidade e fazer aquele pronunciamento em alta voz. Cara, isso aí foi um grande presságio. Isso foi um presságio, isso foi um prenúncio. Quando ele chegou em casa, então, ele avisou para como eu já tinha até falado, depois disso, ele coloca um saco na sua cabeça, coloca um pano na sua cabeça e sai ali, tipo, muito envergonhado, porque todos sabiam que, no caso, que ele era inimigo de Mardoqueu, e de outra forma, ele se sentiu humilhado. Poderia ser até outra pessoa, mas ele é tão assim arrogante que ele ia se sentir humilhado, mesmo que fosse outra pessoa, e não fosse a mãe, não fosse um judeu. Esse ato dele estar ali puxando a corda no cavalo, gritando bem alto, né, aquela expressão que o rei mandou e tal. Você imagina, ele se sentiu completamente humilhado, príncipe dos príncipes. Ele quis humilhar, né, alguém ali, colocar alguém para puxar o cavalo, com ele lá em cima sendo exaltado. Mas foi ele que foi posto nessa condição de puxar o cavalo. E Mardoqueu ser honrado. Então, diante disso, ele se sente o quê? Humilhado. Porque quem está em cima do cavalo, com os vestes reais, no cavalo real, com os trajes do imperador, com as roupas do imperador, a coroa do imperador, esse está como? Exaltado. Esse se sente como? Exaltado. E o outro que está puxando o cavalo se acha o quê? Inferior, desmerecido. É isso que se sente, essa atitude. Mas isso aí foi o quê? Consequências dos seus pecados. Ele mesmo cavou, tem aquele ditado que fala, olha, ele cavou, ditado popular, ele cavou a cova para si mesmo. Isso se encaixa aí nesse homem. Muitas vezes as nossas atitudes, as nossas ações maléficas acabam contribuindo para o nosso próprio mal. É por isso que nós temos que pedir a Deus para ter um coração puro, e nos dá um coração quebrantado e contrito diante de Deus, sermos cristãos de verdade, para que jamais nós sejamos alvos ou melhor, instrumento para prejudicar alguém. Muito pelo contrário, nós como cristãos, nós temos que abençoar vidas, alcançar vidas, fazer de tudo do melhor para as pessoas, dar o nosso melhor para a obra de Deus, né? A conclusão diz assim: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e, às vezes, fazendo o que Ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver os nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. É o Kairos de Deus, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É o Kairos de Deus. Ele se move, ele faz o que tem que fazer no tempo certo. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Eclesiastes 3. Tá? Então, Mardoqueu, no caso, ele não foi honrado naquele momento. Para todos, obviamente, humanamente falando, aquele era o momento de Mardoqueu ser honrado. Ok? Tudo tem o seu momento. Foram anos ali, 5 anos depois, aí ele foi honrado de verdade. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que essa aula
de alguma forma seja de um grande proveito, de grande valia para a vida de cada um. Assim eu agradeço a audiência, agradeço o contato, eu agradeço por você estar participando desta lição tão importante, tão sublime conosco. Em nome de Jesus, amém.